Olá! Hoje celebramos a quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Acompanharemos agora o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, do versículo 7 ao 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta passagem, observamos um momento da vida de Jesus em que ele se retira com seus discípulos para a beira do mar. Este movimento de Jesus não se dá por acaso. Nas palavras de santos, como São Beda e São Teofilacto, entendemos que essa retirada é um reflexo da perseguição que ele sofria por parte dos fariseus. Estes viam as suas curas, especialmente as realizadas no sábado, como uma transgressão às suas regras estritas. Essa atitude dos fariseus serve como um lembrete de como, muitas vezes, os interesses humanos tentam ofuscar o verdadeiro propósito divino. No entanto, Jesus nos ensina que, quando enfrentamos perseguições ou desafios, podemos procurar novos caminhos para cumprir nossa missão, sem nunca desviar do nosso propósito central. A atitude de Jesus de se afastar para a beira do mar também pode ser vista como um ensinamento para seus discípulos e para nós. Segundo São Beda, isso demonstra que, assim como Jesus não hesitou em se retirar diante da hostilidade, nós também podemos buscar refúgio e novos horizontes quando enfrentamos dificuldades em nossa jornada espiritual. A vida de Jesus estava continuamente em movimento, exemplificando uma vida de missão e testemunho, mesmo diante da adversidade. Sendo constantemente seguido por uma grande multidão de pessoas que vinham de toda parte, Jesus mostrava que seu apelo era universal. As pessoas vinham de diversas regiões, atraídas não apenas pelos milagres que realizava, mas por suas palavras de salvação e amor. Isso nos faz refletir sobre o poder de atração da mensagem de Cristo, que transcende barreiras geográficas e culturais. São Beda destaca ainda que enquanto muitos estrangeiros vinham movidos pela fama de Jesus, reconhecendo nele a esperança de cura e libertação, os próprios judeus, seu próprio povo, muitas vezes o rejeitavam. Isso traz à tona a realidade de como às vezes os de fora conseguem enxergar a verdade de Cristo mais claramente do que aqueles que estão sempre ao redor dele. Os santos também ressaltam a maneira como tantos doentes como os espíritos impuros se jogavam aos pés de Jesus. Para os doentes, havia busca pela cura física, mas também uma busca por cura espiritual, que apenas Cristo podia oferecer. Os espíritos impuros, por sua vez, reconheciam sua divindade e majestade, denunciando até sua própria derrota diante do poder de Jesus. Aqui, fica claro o contraste entre a fé dos que buscam sinceramente por Cristo e os que estão cegos pelas suas próprias ambições e legalismos. É notável que Jesus proibia os demônios de falarem sobre ele. Segundo São Beda, essa proibição tinha o propósito de evitar que sua missão fosse impactada antes do tempo, impedindo que sua paixão e sacrifício final fossem prematuros.
É uma lição sobre o discernimento do tempo de Deus, e como a revelação completa da identidade de Jesus deveria seguir o plano divino para a redenção da humanidade. São Teofilacto nos convida a ver em atos simples, como o uso de uma barca para evitar ser esmagado pela multidão, um exemplo de como Jesus ocultava, em certa medida, sua glória divina. Sua mensagem era de amor e salvação, mas não estava isenta dos desafios humanos. O Evangelho de hoje nos mostra que mesmo na vida dos seguidores de Cristo, a tensão entre o mundo e a mensagem divina é constante. Na busca por Cristo, há também um convite à conversão, à mudança de vida. São Teofilacto observa ainda que aqueles que deixam seus hábitos carnais para seguir a Jesus encontram verdadeira cura para suas almas. Este é um chamado para todos nós, reconhecermos e nos afastarmos do pecado, que apenas nos distancia de Deus. Os ensinamentos de outros grandes santos da Igreja complementam essa narrativa. São Francisco de Assis, com sua vida de simplicidade e devoção total, nos inspira a buscar um relacionamento mais profundo com Cristo, um relacionamento que transforma e desperta os corações para a vontade de Deus. Já São João Paulo II constantemente enfatizou a importância do encontro pessoal com Cristo, lembrando-nos que é em Cristo que descobrimos nossa verdadeira identidade e propósito. Papa Bento XVI acrescenta uma perspectiva de razão e fé, ressaltando que Jesus é a razão encarnada, direcionando e guiando nossas ações para que estas não sufoquem a verdade divina. Papa Francisco, por sua vez, nos lembra o valor de uma fé ativa e comprometida com o cuidado dos mais vulneráveis, vivendo o Evangelho em ações concretas de amor e misericórdia. Ao refletirmos sobre este Evangelho e as explicações dos santos, somos chamados a imitar a multidão que seguia Jesus com verdadeira fome de cura e salvação. Que possamos reconhecer a majestade de Cristo em nosso cotidiano e que sua luz nos guie através das aflições deste mundo, conduzindo-nos com segurança à barca da Igreja, rumo à salvação eterna. Assim, a vida de Jesus e seus ensinamentos se tornam um farol constante, iluminando nossa jornada de fé. Até amanhã!